Bem-vindos ao BJcast, o podcast da BJJ Flakes para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Sua primeira aula, como é que foi? Então, eu cheguei no Rio, eu sou de Roraima, tinha feito todos os esportes que uma escola pública podia me oferecer. Então, eu fiz ping-pong, basquete, vôlei, eu me meti em tudo que tinha, porque eu gostava muito de esporte. E Legal. Meu pai era um grande incentivador, então eu comecei. Quando cheguei no Rio, o Pascoal disse para mim, mas, mana, eu tinha quintal, eu tinha amigos, bicicleta, né, brincava na rua. Aí meu irmão me viu ali muito presa, né, num apartamento, né, em Humaitá, e me viu entristecer, né, porque perdi esse espaço, que é um espaço muito, muito bom, né, muito saudável, né, e só Sim. estudando, coisa e tal. Aí ele começou a me perguntar. Ele já fazia jiu-jitsu, né, já era faixa azul. E ele me disse assim, mana, não quer ver o jiu-jitsu? Eu faço jiu-jitsu. Eu falei, como que é esse jiu-jitsu? É tipo judô, mas vai ter um campeonato, eu te levo para você ver. Aí eu fui assistir um campeonato que tinham lutas muito importantes, né, com os caras que já eram top, Hollis, Rickson, Legal. De La Riva, Pascoal, Marcinho dos Santos, Sérgio Penha. E aí ele disse, olha, o movimento é esse, é um tabuleiro, como se fosse um judô com os corpos. Você tem que ter um conjunto de técnicas. Foi me explicando, foi me dando as aulas teóricas ali. Eu olhei para aquilo, achei estranho. Eu falei, gente, o que é isso? Mas fui olhando, né? Aí ele me levou. Aí eles tomaram uma decisão na academia de abrir espaço para as mulheres, que foi algo revolucionário, assim, no jiu-jitsu. Eu entendo como tendo sido algo assim histórico, né? Você abrir espaço para que as mulheres frequentassem o jiu-jitsu de uma forma não mais assim com uma certa exclusividade, mas formar uma equipe. Sim. E aí eu fui uma das primeiras a ir para a academia. A maioria das outras mulheres eram de Copacabana, e eu fui assistir, me ensinaram os primeiros movimentozinhos, fui com o kimono dele, que era um A2, que me tomava aqui o braço, eu não tinha kimono. Ele sempre me deu meus kimonos, se diga de passagem, né? Agora ele vai me dar um kimono de novo. Olha aí. Então, ele me emprestou o kimono dele e eu fui fazer a primeira aula. Então, assim, a primeira passagem de guarda, né? E a academia dele era uma academia que tinha um primor da guarda fechada. Naquela época era muito respeitada o armlock dentro da guarda, na academia dele. Sim. Então, os estrangulamentos dentro da guarda, coisa e tal. Então, eu comecei a aprender os primeiros movimentos e logo me gostei muito, porque o fato de eu ser muito flexível me remeteu a fazer guarda aberta, embora a gente não legal. fosse ainda tivesse a expertise de guarda aberta. Isso era uma coisa muito da escola dos Gracies mesmo, né? Sim. Então, mas aí eu comecei a olhar isso nas competições e me chamou a atenção porque eu tinha 48 quilos nessa época. E eu passei para 52, para ficar muitos anos com peso de competição com 52 quilos. Então, aí me chamou muita atenção que eu podia, mesmo sendo uma pessoa muito leve, com agilidade, com flexibilidade, fazer uso, né, da técnica, do conhecimento e ter uma vantagem, né, embora fosse muito leve. Isso foi uma coisa que o Pascoal me dizia muito, não perde de vista que você não vai ser uma pessoa de força, você vai ser uma pessoa de técnica. Então, toda vez que ele falava essa palavra técnica, eu pensava, qual é a possibilidade que eu tenho de chegar do lado, de dominar a cabeça, né? Então, como é que eu chego? Então, eu demorei muito, eu apanhei muito na academia, porque as meninas eram mais pesadas que eu, então apanhei muito, eu fui muito insistente com o jiu-jitsu, levei muito tempo para aprimorar essa questão de que a técnica é capaz de dominar a força. E eu acho que o jiu-jitsu, ele se potencializa, e eu viro um pouco esse símbolo assim, do jiu-jitsu exatamente por isso. Minha história é marcada de eu ser do norte, como o jiu-jitsu vem do norte, vem de Belém. Eu sou uma pessoa leve, como era, né, do ponto de vista Era dos os Gracie? os Carlos Gracie, né, de ser uma pessoa bem levinha, isso. né? Então, eu um pouco no aspecto de mulher, eu tenho essas características que se assemelham com a origem do jiu-jitsu.
de ser uma pessoa que foi criada com açaí, com bacuri, Legal. com frutas muito, muito da Amazônia, né? E ter entendido que o jiu-jitsu era um potencial que a gente deveria, né, usar como uma ferramenta de inclusão de mulheres, de possibilidade de empoderamento das mulheres, porque hoje isso Sim. é a minha perspectiva no jiu-jitsu, é essa. Aham. É que o jiu-jitsu tem que ser transformador, tem que ser ferramenta de Sim. transformação das pessoas e Totalmente. de inclusão das pessoas, né? Então, meu começo foi Sim. esse, foi 52 quilos, com o Legal. kimono do irmão e muita vontade de aprender.